Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Tem ainda o facebook.com/barra Paulo Maciel da rádio e o repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia referente ao dia 22 de outubro de 2025, quarta-feira, 29ª semana do Tempo Comum. O ano litúrgico é o C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos missa à escolha. Pode ser a missa comum ou a missa em homenagem a São João Paulo II, Papa. Memória facultativa, hein? Aí a cor é branca. Então, se a missa for celebrada em memória de São João Paulo II, a cor é branca. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 12 ao 18. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-nos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado, como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar? Porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos de obediência para a justiça. Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, ou Salmo 123, na Vulgata, ou 124 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 3º, 4º ao 6º, 7º ao 8º, refrão 8º A. O refrão é esse: nosso auxílio está no nome do Senhor. Repitamos: nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga a Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado. E então, por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Repitamos: nosso auxílio está no nome do Senhor. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho é o escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos do 39 ao 48. Aleluia, 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 aleluia. Vigiai de Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais o vosso Senhor há de vir. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e beber, e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado várias vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado menos vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha aí, São João Paulo II e Cristo Jesus. Que bonito, né? Vamos lá, então, à reflexão do livro Deus Conosco. Jesus continua a nos lembrar sobre a necessidade de estarmos vigilantes para reconhecermos sua chegada. Estar vigilante é viver na fidelidade, cumprindo as tarefas que nos foram confiadas, sem ter atitudes de poder ou de prepotência. Quando rezamos ao Pai Nosso, dizemos: venha a nós o vosso reino. E é esta a verdade que desejamos, e a ela devemos estar atentos. Deus dá a todos a ajuda necessária para que cheguem à salvação, e devemos corresponder com nossa bondade. Deus dá condições favoráveis para conhecer o caminho do bem, amar e servir. Perceber a bondade das pessoas que nos rodeiam é atitude profunda de fé. Ele sempre faz transbordar e frutificar seus dons entre nós, mas às vezes nossa cegueira humana não nos deixa perceber as dádivas de seu amor. Podemos melhorar, amemos mais para estarmos mais tranquilos em nossa prestação de contas com Deus. Vamos agora ao livro Dia a Dia com o Evangelho. Nas coisas de Deus, quem é o administrador fiel e prudente? É aquele que não se desvia do caminho de Jesus, está sempre atento aos seus apelos e na alegria continua servindo ao rebanho dele. É recomendação atual, não só para o povo em geral, mas também para as lideranças religiosas, para os bispos, para os padres, os diáconos, ministros e agentes de pastoral. O Evangelho apresenta o cristão vigilante com a mentalidade de administrador e não de patrão. Só Deus é o Senhor. A igreja precisa menos de patrões e mais de servos. Pelo batismo, todos assumem responsabilidades e devem pôr-se a serviço dos outros. Portanto, sem usar sua função, sem autoritarismo e ares de poder, cada um é convidado a empenhar-se humildemente a serviço da comunidade, sabendo que pode contar com a graça de Deus. No livro Palavra e Vida temos mais uma reflexão. Após nossa morte, estaremos diante de Deus para lhe prestar contas do que fizemos com os dons que Ele nos confiou. Portanto, é necessário não perdermos o tempo precioso que Ele nos dá para os fazer render.
seremos julgados pelo que tivermos feito, principalmente aos irmãos. Quando dermos de comer, beber, quando vestirmos quem estava sem roupa, quando visitamos os doentes e os presos, tudo isso será contado no juízo final. O grande obstáculo é nosso egoísmo, que não nos deixa ser generosos e arranja 1000 pretextos para fugirmos do cumprimento desse novo e fundamental mandamento. Vamos aos santos do dia. Hoje pode ser celebrada uma missa em homenagem a São João Paulo II. Dia 22 de outubro, de acordo com o site Templário de Maria, Karol Wojtyła foi eleito Papa no dia 16 de outubro, no ano 1978, aos 58 anos de idade. Escolheu como nome papal João Paulo II. Ele foi o 263º sucessor de São Pedro. Seu pontificado foi o terceiro mais longo da história, durando quase 27 anos. João Paulo II exerceu sua missão de maneira incansável e um grande espírito evangelizador se apossou dele. Realizou 104 viagens apostólicas fora da Itália e 146 no interior do país. Visitou 317 das 333 paróquias romanas. Mais do que todos os seus predecessores, ele se encontrou com o povo de Deus e com centenas de líderes nacionais. Mais de 17 milhões de peregrinos participaram de 1.166 audiências gerais celebradas na quarta-feira. Foram 38 visitas oficiais a chefes de governo, 738 audiências ou encontros com chefes de Estado e 246 encontros com primeiros ministros. Foi quem deu início às Jornadas Mundiais da Juventude em 1985 e aos Encontros Mundiais das Famílias em 1994. Fez questão de promover o diálogo entre representantes de outras religiões e judeus e convocou encontros de oração pela paz, realizados especialmente na cidade de Assis. Sob seu pontificado, a igreja entrou no terceiro milênio com a celebração do grande jubileu do ano 2000. Celebrou 147 cerimônias de beatificação, em que proclamou 1.338 beatos e 51 canonizações, com 482 novos santos. Ele escreveu como Papa 15 exortações apostólicas, 14 encíclicas e ainda 11 constituições apostólicas e 45 cartas apostólicas. Além disso, escreveu 5 livros, promulgou o Catecismo da Igreja Católica, promoveu a reforma do Código de Direito Canônico, a reforma do Código das Igrejas Orientais e a grande reorganização da Cúria Romana. A devoção à Virgem Maria elevou o polonês Karol Wojtyła a tão alto grau de santidade que os fiéis o queriam proclamar santo logo depois de sua morte, dizendo: Santo! Santo! Wojtyła nasceu no dia 18 de maio de 1920, em Wadowice, na Polônia. Em outubro de 1942, entrou no seminário de Cracóvia, clandestinamente, por causa da invasão comunista em seu país. E a 1º de novembro de 1946 foi ordenado sacerdote. Em 4 de julho de 1958, o Papa Pio XII nomeou bispo auxiliar de Cracóvia. O lema episcopal foi a conhecida expressão Totus Tuus, de São Luís Maria Grignon de Montfort, grande apóstolo da Virgem Maria. A ordenação episcopal foi em 28 de setembro do mesmo ano, no dia 13 de janeiro de 1964. Foi eleito arcebispo de Cracóvia. 13 de janeiro de 64, então, foi eleito arcebispo de Cracóvia. Em 26 de junho de 1967, foi criado cardeal pelo Papa Paulo VI.
Na tarde de 16 de outubro de 1978, depois de 8 escrutínios, foi eleito Papa. João Paulo II faleceu no dia 2 de abril de 2005, aos 85 anos e quase 27 de pontificado. Mais de 3 milhões de peregrinos lhe renderam homenagens. Em 28 de abril, apenas 26 dias após a morte, o Papa Bento XVI abriu o processo de beatificação de seu antecessor. Bento XVI dispensou os 5 anos costumeiramente esperados depois da morte do pretendente. O milagre que levou a Igreja a reconhecê-lo como beato foi a cura de uma freira francesa que sofria do mal de Parkinson, doença incurável. Sua superiora sugeriu que ela pedisse a intercessão do Papa João Paulo II, que tanto sofreu com a mesma doença. A freira obedeceu e foi curada milagrosamente. A beatificação aconteceu no domingo 1º de maio de 2011, em cerimônia presidida pelo Papa Bento XVI. A canonização se deu no dia 27 de abril de 2014 pelo Papa Francisco. Santo do dia 22 de outubro é São Marcos de Jerusalém. Foi bispo do século II. Primeiro bispo de origem gentia a ocupar a sé de Jerusalém. Santo do dia 22 de outubro é São Filipe, bispo e mártir, encarcerado, flagelado e queimado junto com o diácono Hermes na atual Edirne, Turquia, por não obedecer à ordem do prefeito de fechar a igreja e entregar-lhe os vasos e os livros sagrados. Foi assim o seu destino de morrer mártir. Santo do dia 22 de outubro, Santo Abércio, foi bispo. Morreu no século III, bispo de Hierápolis, na Frígia, do qual se conta que peregrinou por diversas regiões, anunciando a fé cristã. Santas do dia 22 de outubro, Santas Nunilo e Alódia, virgens e mártires, morreram em 851, foram irmãs de pai muçulmano e educadas pela mãe na doutrina cristã. Recusaram-se a abandonar a fé em Cristo e por isso foram decapitadas em Huesca, na Espanha. Santo do dia 22 de outubro, São Leotádio de Auch, foi bispo, morreu no século VII, sendo abade de Fontenelle, foi eleito bispo de Auch, na França. Santo do dia 22 de outubro é São Lupêncio, abade, morreu em 684, foi abade de Saint-Privat de Javois de Chalon, após sofrer inúmeras injúrias e calúnias por parte de Inocêncio, conde desta cidade, morreu decapitado. Santo do dia 22 de outubro, São Moderano abade, morreu no ano 720, foi bispo de Rennes, na França, e depois abade do mosteiro de Barceto, na Itália. Destacou-se por seu amor à solidão e devoção aos lugares santos. Santo do dia 22 de outubro, São Donato de Fiesole, foi bispo, morreu em 875. Foi um irlandês de origem. Ele foi eleito bispo de Fiesole quando voltava de uma peregrinação a Roma. Bem-aventurado do dia 22 de outubro é o beato Luís Maria de Nossa Senhora das Mercês. Foi um presbítero e mártir, morreu em 1936. Foi sacerdote da Ordem dos Carmelitanos Descalços e derramou seu sangue por Cristo durante a perseguição religiosa na Espanha. Bem-aventurado Luís Maria de Nossa Senhora das Mercês, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere, qualquer das 3, vamos acatar. Afinal de contas, Deus é onisciente. E agora eu clamo Maranatá ou Maranata. Significa, vinde Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. E eu quero estar com São João Paulo II e com Jesus no céu. Para isso, temos que ser batizados, arrepender dos nossos pecados e acreditar em Jesus como Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna.
Acesse @PauloRobertoMaciel 6